Boteco Connection, beleza? Tô aí, Rafael Benci, mais uma vez aí pra gravar um vídeo pra vocês aí, conversar um pouco aqui na internet com vocês. E hoje pra fazer aí uma pequena resenha, pequenos comentários sobre esse carinha aqui, ó. O livro que foi escrito pelos professores de ciência política de Harvard, o professor Levitsky e o professor Ziblatt, né? Ambos intelectuais de primeira linha lá nos Estados Unidos. Eu tinha prometido já há muito tempo fazer essa resenha aqui no Boteco Connection, mas por vários motivos acabei demorando muito para fazer. Mas acho que chegou a hora, né? Mas antes de começar, por gentileza, deixem aí um like pra gente aí, é muito importante pro canal. Se vocês gostarem aí do vídeo, façam comentários e enviem perguntas pra gente, porque é muito importante, tá? Então, bora lá pra gente fazer um comentário aí sobre o livro, tá? Vou começar com uma pergunta aí pra vocês, tá? As democracias, elas morrem, né? Segundo o livro, a resposta é sim. Elas podem morrer. Mesmo essas democracias mais sólidas, mais maduras, elas podem entrar em processo de colapso. E eu acho que esse é um dos pontos principais, centrais do livro, né? Como diria um professor meu, o Busiris, né, da questão. Ou seja, o avanço do autoritarismo no mundo todo, né? Em todo o planeta, em vários pontos do planeta, a gente encontra políticos autocratas que foram eleitos pelo voto, né, democraticamente, e eles vão começando aos poucos aí a corroer a essência da democracia. É mais ou menos isso que o livro aborda. Os autores eles procuram mostrar que os ataques mais efetivos contra a democracia não vem mais de homens armados, né? Não vem mais de golpes militares, mas sim de líderes legitimamente eleitos, que utilizam do pretexto dessa defesa da democracia para subverter a própria lógica democrática, né? O livro traz os exemplos do Perón, na Argentina, né? Do Hitler, do Mussolini, dizendo que eles destruíram as bases de proteção democrática que garantiram as suas próprias eleições, né? Eles aprofundam essas questões, mas eu não vou fazer isso aqui, eu só estou fazendo uma palhinha breve. Eles dizem que eles usaram da própria democracia para implementar os seus regimes autoritários, ou seja, subvertendo, né, a ordem democrática. Recentemente, homens como Fujimori, o Chávez, o Maduro, o Orbán, o Erdogan apresentaram-se como outsiders da política, e aqui eu não estou fazendo nenhum juízo de valor, só estou comentando o que está escrito no livro, tá? Como exemplos de serem autocratas, né? Para os escritores, esses caras jogaram o jogo eleitoral e foram apoiados por insiders de dentro da política que se fizeram cegos, né, para o perigo das ambições pessoais desses caras. E isso acabou resultando nos regimes que eles chamam de autocráticos. A administração Trump nos Estados Unidos, ela segue aí sob júdice e é para ela que o livro foi lançado, né? Para fazer como se fosse um manifesto, né? Os professores eles dizem ao longo do livro que a transferência de autoridade para um líder que ameaça a democracia costuma surgir de duas formas, segundo as análises que eles fazem, né? Uma delas é a crença equivocada de que uma figura autoritária vai ser controlada ou domesticada pelas instituições. Isso é praxe, né? A segunda é que a partir de uma alienação e um complô ideológico que sobrepõe de forma autoritária o funcionamento da democracia, mas que isso acaba comunicando toscamente com a massa trabalhadora, com a massa mais alienada do país, né?
E aqui eu faço um paralelo, né? O importante para o Brasil é que a gente tem consciência do que está rolando no governo federal e a gente pode lutar para tentar reverter a situação. A erosão da democracia brasileira, ela vem acontecendo, vem ocorrendo de maneira gradativa, né? É, com passos lentos e de vez em quando mais acelerados, e sempre com o pretexto de alcançar um objetivo público legítimo. Só que não, a gente sabe que não. Mas vamos voltar ao livro, né? É interessante notar que a estratégia costuma passar por ações que envolvem a captura de diversos atores sociais, né? Isso segundo os professores, né? O Ziblatt e o Levitsky. Aqui eles dizem que existe uma imposição da lei, né, de regulação, de tributação, mas principalmente o Poder Judiciário e especialmente a Corte Constitucional são cooptadas por esses líderes autocratas. Né? O aparelhamento da Corte pode tomar duas formas, né? O impedimento de magistrados e sua substituição por aliados partidários ao regime, né, ou a esse autocrata, ou a alteração do tamanho e o preenchimento das novas vagas, com pessoas que sejam leais a esses novos dirigentes. Mas o que fazer? Né? Como a gente pode entender esse processo todo para lutar contra? Né? Embora possa parecer que a obra seja pessimista ou alarmista, eu achei que não. Achei que ela faz um panorama muito baseado na história estadunidense. Eles dizem que são 4 os sinais de alerta, né, para reconhecer uma pessoa autoritária. O primeiro é que esse autoritário ele rejeita, em palavras, ações, as regras democráticas do jogo. Né? Ele rejeita a democracia. Né? Uma outra é que eles negam a legitimidade dos seus oponentes, sempre desqualificando-os. Eles toleram e encorajam a violência contra opositores ou contra grupos sociais. Né? Eles também dão indicações de disposição para restringir liberdades civis de oponentes, inclusive a mídia. Né? E a gente sabe que isso já está gerando problemas aqui no Brasil. Para os professores de Harvard, né, existem 2 regras cruciais para a sobrevivência da democracia. Uma delas é uma espécie de tolerância mútua, né, e a outra tem a ver com a questão da reserva institucional. Isso aplicado a repúblicas, né, aplicado às democracias. Né. A primeira diz respeito ao direito de existência dos rivais, né? Habilitados a competir pelo poder e governar numa normalidade democrática. Ou seja, você tem a direita, você tem a esquerda, uma respeita a outra dentro dos padrões civilizacionais. Por reserva institucional, a gente pode compreender o estado de espírito de comedimento e tolerância, né? Que evita ações políticas que, embora respeitem a letra da lei, violam claramente o espírito de convivência pacífica. E ambas as coisas são complementares, segundo os professores. Né? Portanto, o livro, galera, ajuda a gente a refletir sobre os processos históricos e pensar a atualidade, porque o livro está pensando a atualidade dos Estados Unidos, por ele ser um manifesto contra o governo Trump. Ele traz elementos, né, a partir de vários exemplos, para que a gente possa aprender com os erros cometidos, né, por diversos líderes autocratas, que inicialmente parecem ser pessoas democráticas, né, mas aos poucos elas vão se revelando como proto-fascistas, né, como neofascistas. Né. Outra coisa que o livro traz, e que eu acho muito importante, são os exemplos dos episódios com as instituições. Né. Porque os líderes eles são autoritários, né? Os autores eles esclarecem que as instituições sozinhas elas têm problemas, elas têm dificuldades e às vezes elas não são capazes de combater esses protofascistas, né? Que vão se entranhando, né? Dentro dos processos democráticos. Né?
Nesse sentido, o, o comprometimento dos partidos de direita, de centro, de esquerda, né, juntamente com o apoio do povo pela causa democrática, deve ser sempre a tônica contra o autoritarismo, né? Como dizia o Marx, né, a história ela se repete, a primeira vez como tragédia e a segunda como farsa. Portanto, a mensagem dos professores Ziblatt e Levitsky é de questionarmos sempre, né, e vigiar e ficarmos sempre atentos aos sinais aí de autoritarismo, né? E eu acho que o Brasil está vivendo um momento difícil em termos democráticos, com muita desinformação, muita fake news, corrupção, né? E pra gente isso tudo não é nada novo, mas a gente precisa sempre estar atento, né, aos sinais aí de abusos contra a democracia, né? Então, acho que é mais ou menos essa a mensagem do livro. Acho que é um livro interessante de ler, apesar de ser um livro que traz a experiência norte-americana, né? Os professores eles são muito qualificados, todavia como muitos intelectuais estadunidenses eles centram muito a análise deles baseando-se na própria história do seu país, né? Como um país muito influente e poderoso que, que acaba influenciando todos os demais países ao redor do globo, né? E como nós sabemos, a democracia brasileira, a República Brasileira, ela é muito inspirada na República Norte-Americana. Então eu acho que faz sentido a gente fazer a leitura do livro. Eu acho que o livro, apesar de não ser um livro, vamos dizer assim, que traga todos os elementos necessários para a gente entender essas questões, porque ele está falando mais da democracia norte-americana, né? Muito embora ele cite vários exemplos, mas ele não aprofunda com tanta, eles não aprofundam com tanta veemência, eles ficam mais ali no exemplo americano. Então, galera, esse foi aí o livro, beleza? Uma pequena análise aí que eu fiz para vocês, nada muito elaborado. Peço desculpas aí pelos errinhos técnicos aí durante o vídeo, tá? Porque o Google tá habilitado aqui, ele ficou abrindo durante a gravação, mas eu não vou gravar de novo não, porque dá um pouco de trabalho. E espero que vocês não reparem. Agradeço aí todo mundo que ficou. E tentei fazer aí uma resenhazinha aí pra vocês. Espero que vocês tenham curtido aí, beleza? Então, mais uma vez, dá um like aí no vídeo, galera. E compartilhem se vocês gostaram aí, beleza? Então, forte abraço pra todo mundo aí. E espero que a nossa democracia não morra, né? Vem pro boteco. Tamo junto, é nóis.